300 homens e 30 viaturas da Força Nacional devem seguir ainda hoje para o Ceará, após autorização do ministro da Justiça e Segurança Pública. Ex-agente acusado de receber propina para não fiscalizar menores em eventos vai continuar preso. O acusado exigiria vantagem devida de organizadores de festas para fazer vista grossa na fiscalização, principalmente em relação ao consumo de álcool por adolescentes. Já estão em vigor as novas regras para o cálculo da aposentadoria por tempo de serviço. O que eu recomendo é que ele procure um especialista na matéria para lhe orientar. E na quinta reportagem da retrospectiva do Supremo, os julgamentos que trataram de questões econômicas, entre elas uma que beneficiou milhares de brasileiros. E depois de 20 anos de disputa judicial, o plenário do STF homologou acordo histórico assinado entre a Federação Brasileira dos Bancos e entidades que representam consumidores e poupadores. Olá, boa noite. O Superior Tribunal de Justiça decidiu manter preso um ex-agente acusado de receber propina para não fiscalizar menores em eventos. O caso foi analisado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. O magistrado negou o pedido de liminar a um ex-agente do Departamento de Proteção da Criança e Adolescente, acusado de receber propina para não fiscalizar estabelecimentos e eventos na cidade de Formosa, em Goiás. Vinculado ao Poder Judiciário, o DPCA tem competência para fiscalizar e fazer cumprir as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ex-agente foi preso preventivamente em agosto de 2018. Conforme o processo, junto com outros agentes, incluindo o diretor do órgão, o acusado exigiria vantagem devida de organizadores de festas para fazer vista grossa na fiscalização, principalmente em relação ao consumo de álcool por adolescentes. Ele também estaria envolvido na contratação forçada de serviços de segurança para esses eventos. O Tribunal de Justiça de Goiás negou o habeas corpus. No STJ, a defesa pediu a revogação da prisão preventiva do ex-agente, alegando que a prisão é ilegal. Ao analisar o processo, o presidente ministro João Otávio de Noronha entendeu que, para conceder a liminar, a decisão teria que ser absolutamente absurda, o que não foi o caso. Por isso, manteve a prisão. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela sexta turma do STJ, sob a relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro. Parte dos integrantes da Força Nacional que vai atuar no combate à violência no Ceará deixou Brasília há pouco. A previsão de chegada é às 9 da noite. O restante do grupo sai em instantes, às 7 horas. São 300 homens e 30 viaturas da Força Nacional de Segurança que serão deslocados para o Ceará. A autorização foi dada pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, e vale por 30 dias. Os homens devem atuar diretamente no combate à onda de violência no estado. A portaria também determina às polícias federais que intensifiquem no estado as ações de prevenção e repressão ao crime organizado e que o Departamento Penitenciário Nacional preste todo o apoio necessário para as ações de segurança pública. De acordo com a portaria do ministro, a Força Nacional fará o policiamento ostensivo em apoio às forças policiais já em operação no estado. Desde o início dos ataques, ônibus foram incendiados, tiros foram disparados contra prédios e bancos. Uma bomba foi colocada na coluna de um viaduto na BR-020, em Caucaia, e corre o risco de desabar. Já está em vigor a nova regra de cálculo da aposentadoria por tempo de serviço. A mudança de pontuação no cálculo para o benefício segue determinação da lei que foi sancionada em 2015. Para se aposentar com valor integral por tempo de contribuição ao INSS, era preciso que a soma da idade do trabalhador com o tempo de serviço resultasse em 85 anos para as mulheres e 95 para os homens. Mas agora, esse cálculo mudou, aumentou um ponto. A fórmula é simples. Mulheres devem ter no mínimo 30 anos de contribuição ao INSS, ou seja, trabalhar com carteira assinada ou pagar a guia de recolhimento. Esse tempo deve ser somado com a idade a partir de 51 anos e a soma
tem que dar 86. Por exemplo, 35 anos de trabalho mais 51 anos de idade, que é igual a 86. Já para os homens, a fórmula é o mínimo 35 anos de contribuição e 61 de idade. O resultado tem de ser 96, ou seja, um homem com 59 anos e que trabalhou por 37 anos pode se aposentar. Este advogado explica que a fórmula é para determinar um padrão para cálculo da aposentadoria, mas cada caso deve ser analisado, porque pode haver alterações. O que eu recomendo é que ele procure um especialista na matéria para lhe orientar se vale a pena requerer a aposentadoria agora ou esperar mais um tempo. E daqui a pouco, na quinta reportagem da Retrospectiva 2018, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal que trataram de questões econômicas brasileiras. A Corte está admitindo a correção monetária do FGTS, mesmo em face do Plano Collor II. Alta do dólar, cenário eleitoral e medo de consumir contribuíram para o maior volume de falências em uma década. Casos de recuperação judicial bateram números recordes em 2018. O papel social da empresa é muito importante. Não só recolher impostos, mas gerar emprego. Então, chegar numa situação fatal de falência é indesejável. A recuperação judicial, eu costumo dizer que é a antessala da falência e funciona como se fosse uma UTI. Hoje a gente pode ter o título eleitoral até no celular, mas durante muito tempo conseguir o documento era muito difícil. Vamos acompanhar agora a evolução do título de eleitor. O primeiro voto foi que decidiu se o Brasil ia ter parlamentarismo ou presidencialismo. Isso foi lá em 1963. A segunda votação na vida do jornalista demorou mais um pouquinho, pelo menos para escolher um presidente. Ter o título não era a garantia de votação. Não teve eleição, porque o governo militar assumiu, derrubou o Jango. Só veio ter eleição para presidente em 89. Vamos agora para 1875, quando foi criado o primeiro documento de identificação do eleitor brasileiro. O título eleitoral ele foi pensado no século XIX, como um documento para identificar o eleitor. Porque antes disso, o que acontecia? As pessoas compareciam ao local de votação e votavam. Isso gerava muita confusão, porque muitas pessoas votavam mais de uma vez, não estavam habilitadas a votar, enfim. E aí houve essa criação, ainda na época do Brasil Imperial, desse primeiro modelo de título. Esse aqui, o título de qualificação, um documento bem exigente. A gente tem ali em cima o brasão, da família real. E é interessante notar que existem campos aqui que nos títulos posteriores não aparecem mais, como, por exemplo, a renda, que era exigida nessa época. Em 1881 veio a Lei Saraiva, que instituiu o voto direto no país, mas proibiu o voto do analfabeto, que só passou a ter esse direito na década de 80. Essa entrada de novos atores no processo eleitoral, ela vai surgindo no decorrer do século XX, e a gente só consegue, de fato, uma universalização desse eleitorado a partir dos anos 80, quando existe um pouquinho antes da Constituição de 88, a permissão novamente do voto do analfabeto, e depois a Constituição consagra isso, Então, hoje a gente considera que a gente tem, de fato, um voto universal, Mas como tudo isso demorou, hein? Que custo! Ter direito por um bom tempo era uma palavra desconhecida em uma eleição. Em 1986, um novo alistamento e informatização. O sistema de controle melhorou, a segurança também. E hoje o título eleitoral é esse aqui. Mas se ele não está impresso, você pode baixar o aplicativo e-Título no celular. E com a biometria em dia, tudo pronto, é só votar. Nós temos uma votação segura, rápida, eficiente, moderna, que hoje pode votar com o celular. Ou seja, você não precisa mais levar aquela documentação. Você chegou na mesa com o seu celular, você vai se identificar e votar. O
desenvolvimento econômico promove impactos diretos no funcionamento do país. Com ele, vêm os investimentos na infraestrutura, saúde e educação, por exemplo, gerando ainda mais qualidade de vida às pessoas. Em 2018, os ministros do Supremo Tribunal Federal permaneceram atentos a isso e tomaram várias decisões visando resultados positivos à economia brasileira. Fim dos anos 80, início da década de 90. O Brasil passava por um período de forte inflação. Para conter esse transtorno na economia, o governo lançou planos econômicos. A ideia? Estabilizar o país, equilibrar os preços, colocar o Brasil de volta nos trilhos. Vamos aproveitar nesse momento todos juntos para reconstruir uma grande nação brasileira. Eu tenho esperança que dê certo, né? Eles ficaram conhecidos como Planos Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2. Acontece que as medidas afetaram vários setores da sociedade e também a própria população. Um dos impactos foi na poupança. E o resultado? Muitos poupadores perderam com a correção da inflação. A Justiça chegou a receber quase 1 milhão de ações questionando as perdas nas poupanças. E depois de 20 anos de disputa judicial, o plenário do STF homologou acordo histórico assinado entre a Federação Brasileira dos Bancos e entidades que representam consumidores e poupadores. O texto estabeleceu os critérios para o ressarcimento e pôs fim aos milhares de processos que tramitavam em todo o país. Com a possibilidade desse acordo nas ações coletivas, com a possibilidade desse meio termo em que se chegou, isso vai fazer com que se concretize, pelo menos, a efetividade da justiça. Houve uma construção amiga, no sentido da solução da controvérsia, e acho que isso é extremamente positivo. Havia realmente uma incerteza geral sobre a conclusão, o que demonstra bem que o Poder Judiciário trabalha tecnicamente com os dados que vêm nos processos, o que fazia com que houvesse a possibilidade de os acordos serem concretizados para que todos pudessem ter, não o perde ou ganha, mas de alguma forma conciliar interesses e garantir direitos. Deixando claro que, homologando-se um acordo, não está se assumindo determinada tese jurídica. Está se garantindo que aqueles que quiserem aderir a esse acordo terão a devida segurança jurídica. Em outro caso, também envolvendo planos econômicos, o STF negou recurso da Caixa Econômica e obrigou o banco a pagar a um grupo de trabalhadores as diferenças de correção monetária sobre saldos de contas vinculadas do FGTS. 900 processos estavam esperando essa decisão do Supremo. A Corte está admitindo a correção monetária do FGTS, mesmo em face do Plano Collor 2. O recolhimento de impostos também fez parte de alguns julgamentos da Corte ao longo de 2018. Em um dos casos, o Supremo julgou 8 processos sobre a obrigatoriedade dos produtores contribuírem para o FUNRural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. E o Supremo decidiu. O pagamento vale desde 2001, quando o tributo foi criado. Um outro fundo, o Fim Social, deve ser pago por empresas, mesmo que elas sejam prestadoras de serviço. O Fim Social serve para custear investimentos de caráter assistencial em alimentação, habitação popular, saúde, educação, justiça e amparo ao pequeno agricultor. Se a segunda turma não estava a tratar da contribuição e da majoração de alíquotas relativas a empresas exclusivamente prestadora de serviços, eu não poderia concluir pela existência de divergência com a tese esposada no plenário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a propósito especificamente desta controvérsia, firmou a orientação que restou consubstanciada precisamente na súmula 658.
cujo enunciado é muito claro a respeito desse tema. Existem algumas situações em que o poder público precisa de uma propriedade que está ocupada por um cidadão para fins sociais ou reforma agrária. É quando ocorre a desapropriação. E no ano passado, o plenário do STF decidiu reduzir os juros compensatórios nesses casos, de 12% para 6%. Um dos principais argumentos é que a porcentagem maior que prevalecia em 2001 levava em conta a conjuntura de estabilidade econômica e inflacionária do país, diferente da atual realidade. A lei fez uma ponderação entre justa indenização e legítimos interesses da administração e estabeleceu que a alíquota razoável era de 6%. Um outro tema julgado em 2018 foi sobre a imunidade tributária, ou seja, quando é permitido o não pagamento de impostos. A dúvida era se a Caixa de Assistência dos Advogados, órgão ligado à Ordem dos Advogados do Brasil, teria direito a essa proteção. Já que a OAB não tem obrigação tributária, os ministros consideraram que as caixas também devem ser beneficiadas. É pacífico o entendimento que a imunidade tributária, fruída pela Ordem dos Advogados do Brasil, é da espécie recíproca na medida em que a OAB desempenha atividade própria de Estado. A Caixa sobrevive mediante, seria afastadas as despesas da ordem a 50% do que é arrecadado pela própria seccional, e que não tem fim lucrativo. As caixas de assistência dos advogados prestam serviço público delegado, possuem status jurídico de ente público e não exploram atividades econômicas em sentido estrito por intuito lucrativo. E no próximo bloco, as 3 décadas da Constituição Federal. Em 2018, teve troca de comando no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli assumiu a presidência da Corte, no lugar da ministra Carmen Lúcia. Já o ministro Luiz Fux passou a ser o vice-presidente do STF. No ano passado, o plenário do Supremo também foi palco de uma homenagem aos 30 anos da Constituição. A cerimônia contou com a participação do maestro e pianista João Carlos Martins, além de diversas autoridades. Somos juízes a serviço do Estado democrático de direito. A responsabilidade deste encargo é enorme. O STF é guardião da Constituição Federal, protege os direitos fundamentais e a democracia. A Corte também está atenta ao que acontece no dia a dia da sociedade. Em 2018, não foi diferente. No mês de maio, o STF se pronunciou diante da crise que tomava conta do país com a paralisação dos caminhoneiros. Este Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, contando com a responsabilidade e a atuação de cada cidadão, cumprirá o seu dever, como espera que todas as instituições públicas e particulares o façam. Porque é esse o sentido da convivência na polis, porque é esse o merecer do Brasil. O ano também foi marcado pela mudança na presidência do Supremo. A eleição foi em agosto, seguiu o previsto no regimento interno e ainda a tradição. O ministro mais antigo, que ainda não foi presidente, ocupou o cargo. Com isso, a direção da alta cúpula do Poder Judiciário ficou com os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. Eu parabenizo, desejo que seja um período extremamente profícuo, mais calmo, na medida que o direito permite e que o país propicia, para que esta seja uma administração na qual se possa dar continuidade àquilo que é próprio do tribunal, que é de julgar e julgar bem, de maneira eficiente, com as novas possibilidades que cada administração encontra e pode levar a cabo.
Depois de 2 anos à frente do STF, em 12 de setembro do ano passado, a ministra Carmen Lúcia se despediu da presidência. Ela foi a segunda mulher a presidir a corte. A pauta feminina sempre esteve presente em sua trajetória. Ao encerrar o período como presidente do Supremo, o trabalho dela foi reconhecido. Eu quero, sobretudo, realçar o vigor da atuação da ministra Carmen Lúcia na presidência do Supremo. Em circunstâncias políticas e sociais inéditas no Brasil, que demandaram firmeza, lucidez e zelo. Em 13 de setembro, tomaram posse o ministro Dias Toffoli como novo presidente e o ministro Luiz Fux, o vice-presidente. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. A solenidade contou com momentos de olhar para o futuro e encarar os desafios. E instantes de emoção. Agradeço a todos, na pessoa do meu irmão caçula, o José Eduardo. Sou caipira, de sangue latino, de alma não cativa. Meu pai, Luiz, era peão, foi peão. Minha mãe, Sebastiana, jamais solidão. Meus irmãos, os homens José, as mulheres Maria. Já em outubro, o plenário do STF dedicou uma sessão para celebrar os 30 anos da Constituição Cidadã de 1988. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Nunca mais a escravatura, nunca mais a ditadura, nunca mais o fascismo e o nazismo, nunca mais o comunismo, nunca mais o racismo, nunca mais a discriminação. Aqui por esse plenário passam diversos temas que têm relação muitas vezes comigo e com você. Os julgamentos do STF impactam, mudam rumos, trajetórias, histórias. E tem uma decisão que vai ficar para sempre eternizada. A que reconheceu a união homoafetiva e a garantia dos direitos fundamentais aos homossexuais. O julgamento foi em 2011 e no fim de 2018, a Unesco, ligada à Organização das Nações Unidas, tornou essa decisão patrimônio documental da humanidade. E vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Quem está na redação do Jornal da Justiça é a Fernanda Porto, vamos falar com ela. Boa noite, Fernanda, conta pra gente aí quais são as últimas notícias. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos começar o giro falando de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Eles negaram recurso em processo de uma mulher que pedia indenização na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos por ter sido molestada dentro de um vagão.
O caso foi parar no STJ depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a responsabilidade da empresa por ato libidinoso cometido por terceiro. Ao analisar o recurso, a 4ª turma do STJ manteve o entendimento de segunda instância e ressaltou que a empresa não tem responsabilidade sobre o ocorrido. Ainda em São Paulo, a Justiça determinou que 2 advogados trabalhistas paguem indenização por serviço negligente. Eles terão de pagar R$40 mil para a família de um homem que morreu sem saber que tinha direito a entrar com um recurso em processo trabalhista. O cliente falecido buscava receber adicional de periculosidade, mas o processo foi extinto porque perdeu o prazo para participar da audiência de conciliação. Isso porque os advogados não informaram o homem. Apesar de ter falecido, a família entrou na justiça e comprovou a negligência na prestação de serviço dos advogados. E no Rio de Janeiro, Fábio Tucci Felipe, filho do presidente da Câmara Municipal do Rio, Jorge Felipe, se entregou à polícia. Ontem, a Justiça decretou a prisão temporária de Fábio por medida protetiva em razão dele ser suspeito de agredir a esposa. Segundo o inquérito, no dia 21 de dezembro, a mulher dele foi agredida e ficou com o rosto desfigurado. O entendimento da Justiça do Rio é que a prisão é necessária para o andamento das investigações. O processo corre em segredo de justiça. E tudo que você viu aqui no Jornal da Justiça, você pode rever no nosso canal no YouTube. Para isso, é só digitar TV Justiça Oficial. Eu fico por aqui. Érica. Obrigada, Fernanda. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, um ótimo fim de semana e a gente se vê novamente na segunda-feira. Até lá.